Ele é só um barman, meu pai bufou quando entrei. Aí o novo marido da minha irmã apertou minha mão e congelou. Ele empalideceu, me procurou na internet. E de repente todo mundo ficou em silêncio. Meu nome é Julian. Tenho 31 anos, e dependendo de onde você perguntar, sou barman, ou algo completamente diferente. Minha família prefere a primeira versão. Especialmente meu pai, Robert. Para ele, um homem de verdade usa gravata, dirige um sedã alemão e sobe uma escada corporativa para lugar nenhum, enquanto se gaba em todo churrasco de família sobre sua última promoção. Você conhece o tipo. Então, quando larguei a faculdade aos 22 e comecei a trabalhar atrás de um bar, não como um bico, mas como carreira, ele deixou claro que eu era uma vergonha. Não do tipo dramático de deserdar, não. Isso exigiria esforço. Ele simplesmente foi me apagando da foto, aos poucos. Conversas, fotos de família, até o lugar na mesa nos feriados. Minha mãe foi junto. Minha irmã, Tessa, seguiu o exemplo deles. Então, parei de aparecer nas coisas. Até o fim de semana passado. Tessa se casou. Casamento grande, extravagante, num sítio que parecia saído de um filme de romance real. Não fui convidado para o noivado. Nem fiquei sabendo do chá de panela. Mas recebi um convite formal para o casamento, até endereçado pela minha mãe. Talvez ela tenha sentido culpa. Ou talvez tenha sido porque o vovô Harold, pai do meu pai, o único que realmente se importava comigo, ameaçou não ir se os dois netos não fossem tratados igualmente. Então, confirmei presença. Não aluguei smoking nem cheguei em carro chamativo. Só um terno preto sob medida, barba feita e uma entrada discreta durante o coquetel. Achei que ficaria à margem, daria parabéns à minha irmã e iria embora antes da sobremesa. Mas a vida tinha outros planos. No momento em que pisei no caminho de cascalho que levava ao salão principal, ouvi o final de uma risada que conhecia bem. Do meu pai. Dei a volta e vi ele perto do bar, conversando com primos distantes e um dos novos parentes da Tessa. O copo já meio cheio, as palavras já arrastadas. Julia? Ah, você quer dizer o barman. Ele riu, como se a palavra fosse amarga. Deve estar misturando rum com coca em algum bar do centro. Não dura 10 minutos num lugar desses. Todos riram. Até minha mãe. Eu poderia ter ido embora ali, mas não fui. Travei o maxilar, endireitei a postura e continuei andando como se não tivesse ouvido nada. Minhas mãos tremiam, não de vergonha, mas de autocontrole. Não via meu pai há mais de 2 anos. E as primeiras palavras dele sobre mim eram uma piada. O salão era enorme. Piso de mármore, teto abobadado, lustres grandes o suficiente para esmagar um carro. Gente de terno de grife e vestido de lantejoulas bebendo champanhe e rindo como se tivessem nascido para isso. Fiquei na beirada, só observando a máquina social funcionar perfeitamente sem mim. Então o casal entrou. Tessa num vestido branco perolado, o novo marido James num terno azul marinho sob medida. Estavam bonitos. Ela me viu e congelou por um segundo, surpresa. James não percebeu. Ainda. Quando terminaram as apresentações e brindes, os convidados voltaram a circular. James e Tessa foram cumprimentar as pessoas. Quando chegaram até mim, Tessa deu um sorriso forçado. Julian, não sabia que você vinha. Você me convidou, respondi calmo. Certo, ela disse rápido, desviando o olhar. Então James estendeu a mão. Prazer, sou James. Eu sei, respondi, apertando a mão. Ele sorriu, até a não sorrir mais. O sorriso foi sumindo enquanto ele me encarava. O aperto de mão afrouxou. A testa franziu. Qual é mesmo seu sobrenome? Inclinei a cabeça. O mesmo que o dela. Ele tirou o celular do bolso, fingindo checar uma mensagem, mas vi os dedos digitando. Silêncio. Olhou para a tela, depois para mim, depois de novo para a tela. Ficou pálido. Sabe aquele olhar de quem percebe que fez uma suposição terrível? Era ele. Engoliu seco, guardou o celular como se tivesse queimado a mão e murmurou algo sobre pegar uma bebida. Tessa ficou confusa. O que foi isso? Dei de ombros. Agora, você deve estar se perguntando o que ele viu. O que fez ele congelar? Vamos voltar um pouco. Sim, comecei como barman. Mas o que nunca contei para minha família, não por segredo, mas porque nunca se importaram em perguntar, é que cofundei uma empresa de bebidas artesanais há 7 anos. Começamos pequenos, vendendo para bares e boutiques locais. Mas pegou fogo. Algumas campanhas virais, uns famosos endossando, um grande contrato de distribuição, e a marca explodiu. Aos 29, comprei a parte do meu sócio. Aos 30, já tinha contratos de licenciamento em 3 continentes.
Meu trabalho de bar é comandar uma operação multimilionária com mais de 60 funcionários. Mas nada disso nunca veio à tona com minha família, porque nunca me trataram como alguém digno de ser conhecido. Eles escreveram minha versão anos atrás, o fracassado, o largado, o macaco de coquetel, e nunca atualizaram o roteiro. Até agora. Conforme a noite avançava, sussurros começaram a circular. Vi James cochichando com o irmão. Depois com o pai. Depois com o padrinho, que me olhou arregalado antes de desviar o olhar. Entre a salada e o prato principal, meu pai veio até mim. Julian, disse, num tom estranho. Não esperava te ver aqui. Você me convidou, repeti, expressão neutra. Certo, ele forçou um riso. Ainda está no bar, né? Eu podia ter deixado passar. Podia ter sorrido, assentido, mantido a paz. Mas algo em mim instalou. Não trabalho em bar há 5 anos, falei. Mas um dos meus produtos está atrás de você agora. Pergunta pro barman. A tequila no seu copo? É minha. Ele piscou. O quê? Eu sou dono da empresa que faz. Ele riu. Não era de verdade. Você tá brincando. Não respondi. Só fui até o bar, onde o barman empilhava copos usados. Esperei ele me notar. Oi, falei. Vocês estão usando o Caix como tequila da casa. Sim, ele sorriu. Caix Blanco. Muito boa. Já provou? Sou o fundador, falei baixinho. Os olhos dele arregalaram. Sério? Assenti. Sério. Meu pai tinha seguido. Ouviu tudo. Senti o mundo dele rachando como gelo sob pressão. E aí as coisas começaram a desmoronar. Não demorou. Deixei meu pai no bar e voltei para minha mesa. Nem tinha sentado direito e já vi ele do outro lado do salão, cochichando com minha mãe. Ela olhou para mim, depois para o barman, depois de novo para ele, e viu o rosto dela ficar tenso, como se tivessem puxado o tapete. Ela se levantou, alisou o vestido e veio até mim com aquele sorriso passivo-agressivo que ela sempre usava quando ia fingir que nada estava errado. Julian, disse, tirando fiapos invisíveis do meu paletó. Que piadinha era aquela com seu pai? Não era piada, respondi seco. Ele perguntou se eu ainda era barman. Eu disse a verdade. Ela piscou como se eu tivesse falado em código. Você é dono daquela empresa de bebidas, Caix? Sim. Mas você nunca contou pra gente. Vocês nunca perguntaram, respondi simplesmente. Os lábios dela se apertaram. Vi ela tentando calcular como reverter aquilo. Olhou ao redor, notando os olhares discretos. Primos, amigos, parentes do noivo. Todo mundo já tinha percebido que algo estava acontecendo, mesmo sem saber o que. E fofoca corre rápido em salão cheio de gente entediada de roupa formal. Especialmente quando ovelha negra não é tão ovelha assim. Minha mãe se aproximou, sussurrando, você sabe que seu pai odeia ser feito de bobo. Olhei nos olhos dela. Então ele devia parar de achar que é o mais esperto da sala. Ela recuou, como se eu tivesse dado um tapa com palavras. Abriu a boca, mas nada saiu. Virou nos calcanhares e voltou para meu pai, que estava vermelho. Não era do álcool, dessa vez. E aí, como numa sitcom mal cronometrada, Tessa apareceu. Parou do meu lado, braços cruzados, parecendo a noiva perfeita, exceto pela tempestade nos olhos. Posso saber o que está acontecendo? Perguntou, voz afiada. James disse que você é dono de uma empresa. Não deu detalhes, só disse que era importante. Assenti devagar. Caix Spirits. Fornecemos para várias redes nacionais. Você já deve ter visto os anúncios. Espera. Ela piscou. Você é aquele Caix? É sua marca. Desde o começo. A boca dela se abriu. Por que nunca falou nada? Olhei para ela, tentando não deixar anos de ressentimento transbordar. Tessa, eu nem fui convidado para seu noivado. Você só me manda mensagem quando é foto de família. E no último Natal, você postou uma foto com a legenda família toda reunida e eu nem estava nela. Ela ficou vermelha. Eu não quis dizer nada com isso. Claro, falei suave, mas esse é o ponto. Ninguém nunca quis dizer nada. Sempre foi assim. Ela não respondeu, só ficou ali, no vestido caro, sem saber de que lado estava. Nesse momento, James voltou. Estava pálido de novo, segurando o celular como se estivesse sangrando. Ah, disse para Tessa, olhando para mim como se eu fosse evaporar. Podemos conversar. Ela franziu a testa. O que foi? Ele olhou para mim, depois se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela. Não ouvi, mas vi a expressão dela mudar. O queixo caiu.
Os olhos vieram para mim, depois para ele, depois para o celular que ele mostrou. Então ela se virou de novo para mim. Você está na Forbes? Perguntou, a voz falhando. Assenti. Entrei na lista 30 under 32 anos. Tem até vídeo. James parecia querer sumir. Eu não sabia quem você era quando te cumprimentei. Achei que era só um barman. Eu entendi, respondi. Ele assentiu, sem graça. Desculpa. Foi aí que o resto do salão percebeu. Vi uma madrinha cochichar com um padrinho. Um primo pegou o celular, depois outro, e outro. Vi um deles deslizar as imagens e de repente congelar, olhos arregalados. Mostrou para outro. Meu nome, minha foto, uma manchete, o barman que construiu um império de bebidas. E, de repente, eu não era mais invisível. As pessoas começaram a se aproximar, primeiro educadas, parabéns, perguntas sobre como construir o negócio, se ia expandir internacionalmente. Depois vieram os oportunistas, primos que não via há anos. Tia Meredith, que já disse que eu desperdiçava meu potencial. Até o tio Greg, que riu mais alto quando meu pai me chamou de fracasso, agora apertando minha mão como se fossemos velhos amigos. Era como se eu tivesse entrado numa realidade paralela. Mas o melhor foi a cara do meu pai vendo tudo acontecer do outro lado do salão. Parecia um homem assistindo ao próprio filme, mas não era mais o protagonista. Nem estava na cena. Minha mãe tentava cochichar no ouvido dele, mas ele a ignorava, atordoado demais para falar. O copo estava cheio de novo. Ele não bebia. Não fui até ele. Não precisava. Respondi mais algumas perguntas, dei um tchau discreto para Tessa e saí antes do corte do bolo. Não precisava ficar. Minha presença já tinha feito o que precisava. Mas o que aconteceu depois que fui embora? É aí que dói para eles. Parte 2 em 30 minutos.